Abramos, irmãos, a palavra de Deus, agora no livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos seguir estudando juntos os Atos do Cristo ressuscitado. Mais uma vez nós vamos voltar os nossos olhos para os versículos de 1 a 13. Mais uma observação se faz necessária quando nós tratamos de Atos capítulo 2, uma vez que esta passagem ela tem sido tratada de uma forma equivocada por muito tempo. Tem sido interpretada da forma errada. E a ideia que se passa ainda hoje é que a promessa do Espírito Santo que já veio e desceu sobre os discípulos é algo que possa ser manipulado. Que os homens possam adquirir através de certo esforço, ou que possam orar e orar e orar, a fim de que então aconteçam as mesmas coisas. É importante notar que Atos capítulo 2 nos mostra que Pentecostes foi um evento único, histórico, marcante. Cumpriu uma promessa dada pelo Senhor de que a obra de Cristo ela iria continuar. E, na realidade, os atos do Espírito Santo são os atos do Espírito de Cristo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que procede do Pai e procede do Filho, vem então para fazer continuada a obra que Cristo começou e realizou na cruz por nós. Se nós tomamos um texto importante, por exemplo, nós olhamos em Gálatas capítulo 3, a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo vem, Ele se faz maldição por nós e Ele cumpre a obra da nossa salvação e Ele nos entrega, Ele nos dá a promessa do Espírito. Então não tem como desatrelar ou criar uma obra do Espírito Santo longe daquilo que Ele veio fazer. Ele veio tornar clara e evidente a obra poderosa de salvação dada a nós ou operada sobre nós pelo Senhor Jesus. Então, mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para Atos 2, versículos de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, Jesus disse aos discípulos que esperassem em Jerusalém e aguardassem a promessa do Espírito. Um dos textos-chave para a defesa que o movimento pentecostal faz de que esta mesma obra do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes deve ser buscada por todo o crente, se encontra no capítulo 1, versículo 14. Observem comigo.
quando há o registro de que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não há nenhuma evidência na narrativa, e nem mesmo especificamente no versículo 14, de que esta foi uma condicional dada pelo Senhor Jesus para que o Espírito descesse. A ordem dada simplesmente foi esta: esperem, aguardem, nada melhor do que em oração, aquilo que todo crente deve fazer. Mas não foi dada uma ordem: orem, e com a oração, sob esta condição, o Espírito virá. Não é o que nós percebemos, irmãos, quando nós continuamos a ler e a estudar o livro de Atos e chegamos em Atos capítulo 2. É importante notar o seguinte: nenhum versículo da Bíblia pode ser interpretado separadamente do todo da Escritura. Nenhum livro pode ser lido e nós vamos então tomar palavras isoladas e então desenvolvermos e formularmos determinadas doutrinas. Não se esqueçam que todo erro teológico, toda heresia parte da Bíblia, só que da interpretação errada da Bíblia, da falta de compreensão de que a Bíblia traz para nós uma mensagem única, e ela sempre vai apontar para a obra redentora de Cristo. Então os discípulos estavam perseverantes em oração, eles continuavam fazendo aquilo que sempre fizeram. Não há nenhuma evidência de que esta condição, então, promoveu a descida do Espírito Santo. E sabem por quê? Capítulo de número 2, quando nós olhamos e lembramos juntos aqui, o Espírito vem e desce sobre os discípulos de forma soberana. Versículo 1 diz: quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, chegando o dia certo, exato, então não se marca hora para a descida do Espírito Santo, nem dia, nem culto para que o Espírito Santo venha. Neste evento único, ele vem no dia certo estabelecido por Deus, profeticamente falando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles obedeceram a Deus. Eles estavam aguardando a ação de Deus. E de onde ela viria? De seus próprios corações? Como uma condição manipulável ou operada por eles para que então tudo isso acontecesse? De forma nenhuma. O texto claramente diz então que o Espírito vem de forma poderosa e repentina. Então, a palavra de repente tira toda a ideia de que aquilo pôde ser supostamente manipulado pelos discípulos. Ou seja, eles fizeram algo, eles produziram alguma coisa. Não, o Espírito vem, ele age quando quer, como quer, onde quer. E a propósito do Senhor aqui era cumprir aquilo que prometeu. De repente, vem do céu um som como de um vento impetuoso, a casa toda se encheu onde estavam assentados. Versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Notem que em todo o movimento pentecostal, ainda hoje que se estabelece a condição de que você deve orar e buscar a obra do Espírito, ou este segundo batismo, supostamente, para a sua vida, não vem acompanhado ou não existe mais aquilo que aconteceu de forma única e histórica no dia de Pentecostes. Não há vento impetuoso enchendo toda a casa, línguas distribuídas como de fogo. Aqui tem todo um elemento extraordinário, todo um elemento poderoso, soberano da parte de Deus, que nos mostra que vem o Espírito na hora certa e ele desce do céu, não surge de dentro. Ele vem do alto, ele não pode ser manipulado por mãos. E aí então, todos ficam cheios do Espírito Santo. O que acontece? Eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia
que falassem. Então, encher-se do Espírito é uma ordem direta e clara dada pelo Senhor na palavra. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De modo que batismo com o Espírito é uma coisa, preenchimento ou enchimento do Espírito é outra. O batismo ocorre de forma única e uma vez só, quando o crente se converte, ou seja, ele recebe a Cristo, reconhecendo-se pecador miserável, arrepende-se dos seus pecados e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele então passa a ser templo, morada do Espírito Santo. O enchimento do Espírito, ele até é ordenado pela palavra, ou seja, nós devemos fazer aquilo que a Escritura nos recomenda, fazer uso dos meios de graça que o Senhor nos promete, que o Senhor nos oferece, a leitura da Bíblia, a oração, o tomar os sacramentos, e com isso nós seremos sempre preenchidos com a graça maravilhosa do Espírito Santo. Não há nenhuma evidência, então, que encher-se do Espírito tem a ver com algo que eu possa fazer. Mas quando eu caminho em obediência e faço aquilo que o Senhor me ordena, é claro que eu morro diariamente para o mundo e me santifico, ou melhor falando, sou santificado e, consequentemente, sou fortalecido pelo Espírito. Mas voltando para Atos 2, o texto então mostra que o Senhor cumpre a promessa, ele toma gente crente, ou seja, seus discípulos, e agora os capacita para a obra. Eles ficam cheios do Espírito e eles passam a falar em outras línguas. Vejam que este dom de falar em outras línguas seguiu o enchimento do Espírito. E, em primeiro lugar, nós precisamos considerar isso porque falar em línguas não era um precedente ou uma evidência de que alguém era crente. Um crente que agora foi batizado no Espírito. Não, isso não existe. É uma ação que vem do alto, cumpre uma promessa que deveria acontecer na história e que tinha uma finalidade única. Fundando a igreja no Novo Testamento, iniciando a era messiânica nos dias da Nova Aliança, aquilo marcaria algo glorioso. A missão mundial da igreja deveria ser cumprida. E para isso, então, todos precisariam perceber e compreender o alcance desta missão. Então, o fenômeno do vento impetuoso, das línguas como de fogo, pousando sobre as cabeças, se interpretadas fora de seu contexto, provocará seríssimos problemas. E o que tem acontecido hoje? Quando se torna algo normativo para o crente, ele vai buscar e não vai alcançar. Ele não vai conseguir reproduzir aquilo que aconteceu uma vez somente na história. O que infelizmente se dará é o que nós estamos vendo hoje. Algo esdrúxulo, esquisito, que tenta imitar algo ou um acontecimento que só pode ser realizado pelo Senhor, e ele só quis fazer uma vez. E aí nós percebemos toda a loucura hoje que ainda acontece nos arraiais evangélicos brasileiros. A unção do Espírito, então, não tem nada a ver com o que nós estamos vendo ainda hoje. Pastores jogam um paletó e os crentes caem para trás. Os pastores afirmam ter o poder do Espírito, deter este poder, e aí a sua unção promove o cai-cai na igreja, as pessoas caem. Ou situações mais absurdas, nós somos como as águias de Isaías e as pessoas começam a imitar águias e saírem voando pela igreja, só não pulam da galeria. Não existe isso. Ou como uma dessas cantoras gospel famosas, ela então em meio a um show fica de quatro e começa a andar e a rugir como se fosse um leão. O Espírito não promete nada disso.
Não, não, não. Isso daí se chama meninice, infantilidade, falta de doutrina ou qualquer sentimento ou manifestação de carnalidade, não de verdadeira espiritualidade. O que nós vamos ver é que a verdadeira espiritualidade é demonstrada aqui quando as línguas mencionadas em Atos 2, de fato, foram conhecidas, idiomas falados. Vejam só, o versículo de número 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar, e a palavra grega aqui utilizada é aquela que aponta para a fala humana. Começaram a falar de forma inteligível, ou seja, compreensível. A grande questão aqui, o grande ponto aqui que nós precisamos observar é o seguinte: eles estavam falando em suas próprias línguas, o texto continua a dizer, estas línguas eram próprias ou nativas de seus próprios países e não tinha nada a ver com êxtase, com algo que ninguém poderia compreender. Não era como a tentativa de comunicação dos nossos bebês aqui na igreja, que só Deus entende. Quando nas suas bocas ou de suas bocas sai o perfeito louvor. Não. O que acontece aqui é um fenômeno extraordinário. Eu não sei se você já passou por um aeroporto internacional. E eu lembro que uma vez, voltando de São Paulo, ou voltando para cá em São Paulo, estava para acontecer o evento em que a juventude da Igreja Romana ia receber o Papa recém-eleito, aqui no Brasil. E tinha gente, meninos, meninas, garotos, garotas de todos os países, e eu estava em uma dos cafés do aeroporto, e eu podia ouvir cada fala de cada grupo ali, e eu não entendia nada, mas eu sabia que eles estavam falando em seus próprios idiomas nativos. O que acontece em um aeroporto, então, assim, onde você vê e ouve muita gente falando diferente, é uma confusão, se você tenta compreender e você não entende nada. Foi o que aconteceu em Babel, quando Deus julgou os homens, porque eles tinham motivos errados e eles desejavam algo que não aprovava o Senhor. A confusão então faz com que eles se afastem. Pentecoste traz unidade. Unidade para o propósito de que estes deveriam entender que o Senhor agora manifestaria o seu poder sobre todas as nações. Aí você olha o versículo de número 5, dizendo que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, então ela foi percebida, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. De repente vem, todos percebem, isto os atrai, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. É como se você estivesse em um aeroporto movimentado, um aeroporto internacional daqui do país ou de qualquer outro país, e de repente você começasse a entender tudo aquilo que estava sendo dito, cada pessoa em sua língua materna. Só Deus pode fazer tamanha obra. O que acontece então naquele lugar? Anuncia não algo artificial, forçado, imitado ou manipulado, mas o discurso e o pronunciamento das grandezas de Deus foi de uma forma semelhante a um oráculo, ou seja, uma palavra que vem diretamente de Deus e ele entregava ao seu profeta para que ele falasse ao povo. O que ocorre então? Versículo de número 7 diz que eles estavam atônitos, admirados, e eles diziam: vejam, não são porventura todos esses que aí estão falando galileus? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Não houve confusão naquele dia, não houve desentendimento,
Não houve separação entre relações interpessoais ou entre pessoas, porque o Espírito estava unindo-os e apresentando-os a glória de Cristo. Versículo 8, eles perguntam como é possível que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua nativa, em nossa própria língua materna. E aí a descrição é clara, versículos de 9 a 11, a relação que vocês já leram e conhecem, povos de várias regiões, de várias línguas. E no versículo de número 11, eles perguntam como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Só que aqui você tem um acréscimo, as grandezas de Deus. Como estamos ouvindo estes homens falarem em nossas próprias línguas, mas não qualquer assunto, um assunto inexpressivo, um assunto desinteressante, não. Eles estavam indo para lá, piedosos, religiosos, para a festa do Pentecostes. E o que é que acontece? Naquele lugar, especificamente, eles estavam ouvindo, em sua própria língua, as grandezas de Deus por homens iletrados, através de homens iletrados. Irmão, se fosse para acontecer hoje, o que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, não teríamos necessidade de traduções, nem de tradutores. Era como se nós recebêssemos agora em julho o Dr. Paipa aqui, que fala inglês, e quem não sabe inglês começasse a entendê-lo sem necessidade de intérprete. Nós vamos precisar de um intérprete. Vem um pastor para interpretar o irmão, porque senão ele não entende. Não compreende, alguns conseguirão compreender um pouco, mas não é a nossa língua materna. Homens iletrados, então, foram usados por Deus para esta grande e maravilhosa obra. Se o Pentecostes, segundo Atos 2, fosse para nós hoje, estes acontecimentos, tais acontecimentos, por que missionários deveriam se preparar, conhecer a cultura, conhecer a língua? Às vezes eles passam um tempo para poder fazer isso. Bastava chegar lá, orar, o Espírito então ia dar a condição para eles começarem a falar no idioma do povo sem necessidade de tradutor. Eu lembro para vocês que Deus, Ele nos mostra aquilo que deve ser feito e nós precisamos agir com maturidade. Nós precisamos entender isto. William Carey, que foi um pregador batista de convicção calvinista, no início das chamadas missões modernas, ele sentiu o chamado do Senhor, sendo ele um sapateiro simples, para pregar o evangelho na Índia, em uma das regiões da Índia. Ele ficou 9 anos tentando fazer isso. Primeiro, compreendendo o idioma, depois a cultura ao mesmo tempo. Ele pregou por 9 anos e não viu uma conversão. Sua esposa enlouqueceu porque não queria ir para lá e as condições elas eram ruins. Aquele homem perseverou até o momento, o tempo, que ele entendeu que ele estava fazendo o trabalho errado. O que ele precisava fazer, e o dom que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, não era de pregar, porque ele não estava conseguindo fazer isso, mas era de traduzir. E o que foi que Carey fez? Traduziu a Bíblia para a língua do povo. Sabe o que aconteceu? Após esses 9 anos, ele começou a ver gente se convertendo. Seria então castigo de Deus o Senhor fazer missionários gastarem tanto tempo com traduções, aprendendo a língua? Ele não poderia fazer então com que de repente o missionário chega lá, ele não é um missionário enviado de Deus, ele começa a falar e o povo começa a entender? Irmãos, entendam, não fiquem assustados com aquilo que nós estamos aprendendo na Bíblia, que é claro, Deus pode fazer isto hoje, pode. A pergunta que precisamos fazer também é,
Deus quer fazer assim. Ele quer assim. Se fosse desse jeito, a gente não precisava mais estudar, como muita gente diz, o Espírito vai revelar. Aí o pastor Alan não estuda mais. Eu ia até ter menos trabalho durante a semana, né? Esse acampamento aí eu preguei 4 vezes, ainda ontem preguei num aniversário e ainda hoje tenho 2 sermões e uma aula para dar. Bastava eu fechar os olhos e sem dizer, Senhor, me ajuda agora aqui. E aí vem o texto, e eu começo a falar. Não é assim que acontece. Nós sabemos que quem muito faz isso, fala muita bobagem e besteira. E começa a falar de si. Podem perceber, quem não estuda a Bíblia se torna fortemente egocêntrico. Olha, num dia tal eu fiz isso, tempo tal a minha família fazia aquilo ali, e aí começa, olha, tem uma história a meu respeito, e é o cara, não é Cristo. Mas quando nós entendemos que o objetivo do Pentecostes final, e de maneira gloriosa, este é o significado da história do Pentecostes, foi nos ensinar que ser cheio do Espírito é querer que os outros saibam dos atos de Deus em Cristo, do que Deus fez por nós em Cristo. Então nós vamos tomar a palavra que Deus nos deu para estudá-la, nós vamos estudá-la, conhecer a sua mensagem, entender e compreender o seu poder, e aí, meus irmãos, não seremos nós, mas Cristo. Não serão as nossas histórias ou realizações ou feitos, mas Cristo. Não será uma tentativa de buscarmos um poder que o Senhor já derramou sobre a igreja para testemunhar dos grandes feitos de Deus em Cristo. Essa é, portanto, a grande mensagem deixada por nós, para nós, pelo Senhor no dia de Pentecostes. O Espírito Santo leva os homens a louvar as grandezas de Deus. E é o que nós percebemos quando o Espírito Santo, sendo o selo da promessa que nos marca, a garantia de que quando nós lêssemos os atos e as obras de Deus na história, nós não iríamos curvar os nossos joelhos a nenhum outro, senão a Cristo. Eu quero finalizar a mensagem desta manhã, convidando vocês para Efésios capítulo de número 1. A partir do versículo de número 3. Então, a Igreja de Cristo precisa buscar conhecer a obra de Deus na história. Ela está revelada na Escritura Sagrada, porque com base nisso, vocês precisam buscar conhecer verdadeiramente a Deus. E aqui, como nós estamos pela manhã cultuando a Deus e depois nós sempre vamos promover escola dominical, comecem a ser mais exigentes com seus professores e comigo também. Se eu falar alguma coisa aqui que não seja a palavra de Deus, vocês cheguem para mim e digam, pastor, está na hora de pregar a palavra, para de falar do Senhor. Escola dominical, mesma coisa, é para ensinar a palavra. Não pensem assim, porque a classe é um momento mais assim light, né, pastor? Aí a pessoa pergunta, o professor responde. Não. O aluno pergunta, o professor responde a Bíblia. Meus alunos pelo menos sabem o que acontece lá na classe. Se vem, eu acho, eu penso, opa! Cadê a Bíblia aí nessa história? Sem Bíblia a gente não conversa. Tem que ser com o que a Bíblia diz. E aí vejam só que interessante, olha, eu finalizo com Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
E esta expressão aqui, ela vai nos lembrar para onde a obra de Deus aponta, e esta é a obra do Espírito. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Não encontraremos em nenhuma passagem da Bíblia, se não entendermos Atos como um livro histórico que relata e descreve o desenvolvimento desta revelação, apontando para a obra poderosa de Cristo, nenhuma evidência. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos permitido falar em línguas, profetizar, ter revelações. Não tem nada disso, gente. Para onde aponta? Para Cristo. Temos sido abençoados nele com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para a adoção de filhos, versículo 5. Que decreto maravilhoso! Não fomos preteridos ou reprovados, mas predestinados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele, versículo 7, temos a redenção, ou seja, verdadeira liberdade pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, onde nós encontramos a relação de derramar, de descer, como bênção de Deus para nós, em Atos 2, na evidente obra do Espírito, em que Deus derrama sobre nós a riqueza da sua graça, em toda a sabedoria e prudência, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, passar a falar em línguas? Não, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Entendam, o dom veio de Deus, no tempo e no espaço, com o propósito de revelar as grandezas de Deus, em um momento importante da história, em que os apóstolos testemunhariam de Cristo, de Jerusalém até nós. Esta ainda hoje é a mesma mensagem apostólica. Aqueles que creem são selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, versículo 14, finalmente, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Pentecostes marca esta nova era da igreja nos dias do Novo Testamento. O Senhor operou de forma poderosa e os homens ouviram da boca de iletrados as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Ainda hoje, esta é a missão mundial da igreja, fazer o nome do Senhor conhecido dentre outras nações ou dentre todas as nações, povos e raças. Daí a ideia de uma diversidade de línguas, unidas pelo mesmo entendimento, a obra de Deus em Cristo Jesus. Buscar o Espírito, portanto, irmãos, tentando tais experiências extrasensoriais, êxtases, caicais, risadas santas, imitações de animais e as coisas mais malucas que a gente ouve e vê por aí, não testificam, nem são aprovadas por aquele que não pode ser manipulado
nem controlado pelos homens. O Espírito é como o vento, sopra onde quer, corre em lugares diversos. Assim como nós podemos senti-lo, assim é a sua ação gloriosa em nossos corações, e esta sempre nos apontará para a obra de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos e concede-nos a graça de recebermos a Tua palavra com gratidão. Olharmos para a Tua palavra como a revelação do alto. O que está escrito foi pelo Senhor, para que conhecêssemos a Tua grande obra em Cristo Jesus, em favor de Seu povo. Obrigado, Senhor, porque no dia marcado, escolhido por Ti, de repente o Espírito veio e desceu sobre os discípulos, capacitando-os a testemunhar da graça de Jesus e mostrando que esta seria a grande missão mundial da igreja, fazer discípulos de todas as nações, não procurando aquilo que o Senhor deu no tempo e na história para testificar e fundamentar algo novo e que tomaria proporções universais, a sua igreja. Mas dá-nos, ó Senhor, a graça de confiarmos em Ti, sabendo que quem age soberanamente é o Senhor, e o Teu Espírito não nos encherá se oramos de joelhos ou assentados, ou se promovermos vigílias de oração, ou se clamarmos para que possamos falar em línguas ou profetizar. Faz-nos entender, Senhor, que na história isto se cumpre, e hoje Tua igreja formada e fundada na palavra de Cristo tem a palavra para que seja esta a proclamação da verdade por meio do Teu povo. A obra do Espírito significa fazer-nos cheios do Espírito para que saibamos o que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, nos conduzindo ao conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado, ó Senhor, por Teu Espírito Santo, porque ainda hoje Ele conduz homens para o louvor a Deus. Ele leva homens para os pés da cruz. Ele os regenera e os faz novos homens para a glória de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém.